Olá, eu sou Simone Azevedo Rocha, sou advogada, professora universitária, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Civil e Consumidor pelo Juiz-Pódio, especialista em Direito Imobiliário pela Fundação Baiana de Direito. Eu tenho experiência na advocacia de mais de 23 anos e isso me permite ter um pouco de experiência, conhecer como precificar os honorários advocatícios. Claro que no início era um pouco difícil, era complicado saber quanto cobrar pelos meus serviços, pela minha prestação jurídica. Claro que no início a gente fica um pouco ansioso para captar um cliente e às vezes a gente cobra honorários muito altos, honorários muito baixos, fora do valor de mercado. Essa experiência de 23 anos de advocacia me permitiu isso, saber como precificar os meus honorários advocatícios. E alguns fatores levam a isso, a como precificar esses honorários advocatícios. Então, tanto é um assunto que interessa não só advogado, seja ele recém-formado, até mais experientes, não que ainda hoje eu não tenha alguma dúvida, às vezes surge até pela complexidade da causa, como quanto eu vou cobrar, qual o valor que eu vou fixar nos honorários do meu trabalho. Mas também interessa um assunto que interessa ao seu cliente, porque ele tem a certeza que quando ele procura no escritório, ele já pesquisou a média do mercado de honorários advocatícios para a demanda que ele vai buscar a sua orientação. Então é importante que você tenha um cuidado nessa fixação e mensurar os valores dos seus honorários, Então, não cobre valores também muito baixos, muito abaixo do que o mercado vem cobrando, muito abaixo do que a tabela da OAB estabelece, porque a gente precisa qualificar o nosso trabalho como profissional. Pense que você investiu 5 anos na sua faculdade de Direito, estudando, investindo em livros, adquirindo conhecimento, porque quando a gente dá uma resposta ao cliente, muitos pensam assim, resposta rápida que ele deu, e acha que por isso o valor é mais baixo, ou que fizemos um trabalho muito simples. Mas para a resposta que a gente vai dar ao nosso cliente, estudamos para isso. Estudamos para ter o raciocínio jurídico, estudamos para saber como responder àquele cliente e trazer uma solução que é benéfica a ele. Então, por isso que você deve qualificar o seu trabalho, deve cobrar os honorários de uma maneira justa e condizente com o trabalho que você vai desenvolver. Infelizmente, hoje nós estamos vendo na prática uma concorrência até desleal no mercado. Advogados cobrando valores abaixo do limite estabelecido pelas tabelas da OAB. Isso faz com que o trabalho da gente fique desqualificado, não seja valorizado. E a gente precisa ter essa noção do quanto é importante o nosso trabalho para a sociedade, o quanto estudamos para adquirir conhecimento, o quanto investimos para isso. Então, quando você fixar os seus honorários, pense em todas essas situações. A sua dedicação, o seu tempo de estudo, o investimento que você fez para poder se tornar advogado. Porque não basta ser bacharel em Direito, você sabe disso. O primeiro desafio que nós temos quando concluímos nosso curso de Direito é passar no chamado exame da OAB, É o primeiro grande desafio, porque com simples diploma, não simples assim, mas com diploma em mãos, você não poderá exercer a advocacia. E aí vem outra dedicação para que você possa passar nesse exame da OAB. Então, nesses nossos encontros, nós vamos falar isso, Eu vou dar algumas dicas para vocês de como precificar esses honorários. Tá bom? Então vamos começar com dicas. A primeira dica que eu dou a vocês: siga a sua tabela da OAB. Mas antes de falar da tabela da OAB, é preciso que a gente identifique quais são as formas de contratar, como você pode estabelecer as regras dessa sua relação com o cliente. A primeira situação que você tem que ver é estabelecer as regras do contrato. Tá? Então, firme o contrato. Estabeleça sempre contrato escrito, é a melhor forma para evitar aborrecimento. Às vezes, até quando é um amigo, que nós prestamos uma assessoria à empresa desse amigo, não, vamos deixar aí, você vai me pagar determinado valor
por mês eu vou dar assessoria da sua empresa. Não faça isso, não deixe as coisas abertas. Fixe as regras num contrato de honorários advocatícios, que o próprio Estatuto da Advocacia e da OAB, que é a Lei 8906 de 94, no artigo 22, estabelece ali. Os honorários advocatícios, a sua remuneração pela sua prestação de serviços advocatícios, podem ser convencionais por arbitramento. Pode ainda ter os honorários sucumbenciais, e com as introduções trazidas ao Estatuto da OAB e da Advocacia e do Código de Ética, passou-se a estabelecer também os chamados honorários assistenciais. Então, os honorários convencionais ou contratuais são aqueles que você cria, junto com o seu cliente, as regras dessa prestação de serviço, há um mútuo acordo entre as partes. E sempre, como eu já disse antes, formalize esse contrato na forma escrita. Estabelece todas as regras nesse contrato. É a maior garantia que você tem como profissional, estabelecer ele por escrito. Porque uma vez você não convencionando com o seu cliente o que é responsabilidade dele, o que é a sua, quais são as obrigações e direitos de cada um, isso pode gerar no futuro discordância. E sabe quem vai resolver essa discordância? É o juiz, por arbitramento, que é também um outro tipo de contrato, outra forma de você convencionar os honorários advocatícios, por meio do arbitramento, que sempre se verifica, como te diz, arbitramento. Ele é estabelecido pelo juiz. Então pode ser que você tenha feito um ajuste verbal com seu cliente, pactuou com ele de receber, ao final da demanda, 20% dos seus honorários incidentes sobre o proveito econômico que ele obtiver. Só que aí seu cliente diz, não, só vou lhe pagar 10%. Então você leva a juízo até naquele próprio processo para que o juiz possa deliberar quais são os honorários cabíveis naquela situação. São chamados honorários advocatícios por arbitramento. E além dos honorários convencionais ou que forem estabelecidos por arbitramento pelo juiz, existem os chamados honorários sucumbenciais, que são pagos pela parte que pede na demanda ao advogado da parte vencedora. Esses honorários são fixados pelo juiz. Muitas vezes o cliente acha que nós, advogados, estamos recebendo indevidamente, estamos recebendo 2 vezes os honorários. Por lei, os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado. E a nossa relação com o nosso cliente é convencionada de outra forma. Então, tem os honorários convencionais e, além disso, recebemos os honorários sucumbenciais. Então, é muito bom deixar claro isso, até no contrato que você firmar, que o artigo 85, o CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado. E aconselho, fixe no seu contrato isso, embora esteja ali em lei, mas você diz, olha, além de estar em lei, foi firmado no nosso contrato, está aqui de forma clara que os honorários sucumbenciais pertencem unicamente ao advogado e, além desses honorários sucumbenciais, você receberá pela prestação de serviço seus honorários advocatícios, ok? Então deixa muito claro isso no contrato para não criar futuros questionamentos pelo seu cliente. Não duvide, viu? Muitos chegam até a questionar, porque você está agindo de má fé, doutor. Você está cobrando 2 honorários, eu estou lhe pagando 2 honorários. Deixe muito claro do que se trata, o que são esses honorários sucumbenciais, para não gerar qualquer tipo de dúvida. E as inovações trazidas ao Código de Ética e ao Estatuto da Advocacia e do OAB em 2018 trouxe uma nova espécie de honorários, os chamados honorários assistenciais, que são aqueles devidos nas ações coletivas, que são devidos em ações coletivas, que a gente sabe quem são os legitimados para propor essas ações coletivas.
né? Então, ele estabeleceu para se tirar a dúvida que existia em relação a essas ações coletivas, como, por exemplo, uma ação coletiva proposta pelo Ministério Público do Trabalho nas questões de direitos individuais homogêneos, que a parte, né, pode entrar como assistente, como litisconsórcio nesse processo. Você, como advogado desse indivíduo, né, na condição de litisconsorte, são estabelecidos esses chamados honorários assistenciais. Ok? Então, fico por aqui, mas as dicas a gente continua no nosso próximo encontro. Até mais!